Está estudando para concurso e quer ficar expert em responder questões pedagógicas? Então fique ligado neste vídeo porque hoje temos simulado sobre a BNCC. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e estou com você para mais uma videoaula. No vídeo de hoje teremos continuação da nossa série de vídeos simulados, que são vídeos em que a gente faz algumas questões e resolve aqui sobre alguns temas específicos da área pedagógica. E hoje falaremos sobre o tema BNCC, Base Nacional Comum Curricular. O simulado desta aula está disponível em PDF aqui na descrição do vídeo, que você pode resolver e depois voltar para conferir a explicação. Mas também, se você não quiser, você pode acompanhar na tela, dá pausa quando eu for ler, resolva e fica tudo na boa. Pessoal, e só mais uma coisa, para você não perder nada e ficar ligado em todas as novidades, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Assim você fica por dentro de tudo e ajuda nosso canal a crescer. Vem comigo então para a nossa primeira pergunta. Questão de número 1, a questão do IBAD, e é uma questão aqui do meu estado, Espírito Santo, um concurso que inclusive eu dei aula. Então meus alunos têm que ter acertado essa daqui. Concurso de Vila Velha. Vamos lá. Todas as crianças têm o direito de aprender, a ter a sua identidade reconhecida e valorizada e acessar oportunidades educativas diversificadas, a partir de interação com múltiplas linguagens, recursos, espaços, saberes e agentes. É fundamental que redes e escolas se organizem como um espaço de constituição de relações que possam reduzir as profundas desigualdades sociais que caracterizam a sociedade contemporânea, assumindo as identidades das crianças como ponto de partida para o diálogo com a diversidade e com a construção de comunidades e sociedades justas, democráticas e solidárias. A BNCC nomeia este princípio como? Então vamos lá. A BNCC, ela trata de alguns princípios, especificamente 3, que depois eu vou abrir o arquivo para mostrar para vocês. Mas vamos fazer uma análise aqui. Estamos falando de todas as crianças terem um direito de aprender. Estamos falando de oportunidades diversificadas. Estamos falando de uma construção de uma educação que trabalhe para construir relações que reduzam as desigualdades sociais, que valorize as identidades das crianças e dialogue com a diversidade. Nós temos um princípio que dialoga com a questão de valorização da diversidade, buscando uma sociedade mais justa, igualitária para todos. Que princípio é esse? Vamos lá. Inclusão. Eu acredito sim que não é, porque o princípio de inclusão na educação é um princípio de inserir alunos excluídos do processo educativo. Aqui não, que é valorizar todos os envolvidos, entendeu? Então não seria. Ambiência também não é ambiência, porque a gente não está tratando aqui do espaço, do lugar e do entorno, mas do indivíduo. Equidade. Equidade é um tratamento de igualdade, de valorização e de busca de justiça para todos. Sim, é equidade. Vamos ver os outros? Singularidade. É claro que o aluno tem a sua especificidade, mas aqui a gente está falando do todo, do grupo, do grupal. É claro que deveria considerar todas as singularidades, ok? E participação também não é o princípio que está falando, não é oportunizar todos a participarem e envolverem-se. Ou seja, mas a busca, e a Sara está aqui na porta do estúdio arrebentando tudo. Mas a busca por um mundo mais justo, uma relação mais justa, onde todos possam participar. Confira comigo aqui quais são os 3 princípios que a BNCC fala lá no arquivo base. Vamos lá. Na parte introdutória, a BNCC fala do Pacto Federativo e a implementação da BNCC. E nesse processo, 3 princípios, eles são balizadores da implementação da BNCC. Igualdade, diversidade e equidade. Lá no comando da questão, a gente falou de diversidade, da questão de igualdade. Então, tudo isso está referindo-se a qual desses conceitos aqui? O conceito de equidade. Logo, equidade é a nossa alternativa correta. Letra C, beleza? Vamos para a questão de número 2? Questão de número 2 também é uma questão do Espírito Santo. Dei aula desse conteúdo para os meus alunos e eles devem ter acertado. As aprendizagens essenciais definidas na Base Nacional Comum Curricular são uma observação. Todas as vezes que falar de BNCC, você tem que lembrar dessa palavra, aprendizagens essenciais, ok? Devem concorrer
para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, que consubstanciam no âmbito pedagógico os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Com relação às 10 competências gerais, é correto afirmar que são propostas para as seguintes etapas de educação básica. Então vamos lá. As competências gerais da BNCC, elas consubstanciarão todo o processo educativo e de formação dos estudantes. Nesse sentido, para que a formação desses estudantes seja uma formação total, global, a chamada educação integral que a BNCC ela propõe, ela é voltada para todos os estudantes da educação básica, toda. Então, essas competências, elas não são chamadas competências gerais da BNCC, são chamadas de competências gerais para a educação básica. Olha aqui no arquivo. Aqui fala competências gerais da educação básica, de todo nível. Então, se é da educação básica, é de todo nível. Até mesmo porque aqui em cima, nessa parte da BNCC, fala as competências gerais é proposta para as 3 etapas da educação básica. Educação infantil, fundamental e médio. Então, nesse sentido, se são competências para toda a educação básica, então é para as 3 etapas que a compõem educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Vamos ver qual das alternativas abaixo aqui contém infantil, fundamental e médio, ok? Então vamos lá. Anos iniciais, anos finais e fundamental? Não. Fundamental é etapa, anos iniciais e anos finais são fases do ensino fundamental. Anos iniciais e finais médio? Não. Infantil, anos iniciais e ensino médio? Não estaria errada se não fosse o fato de estar anos iniciais, é ensino fundamental. Então, tá errado. Educação infantil, ensino fundamental, ok. E anos finais? Não, é ensino médio. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Isso. E, gente, essa é uma questão de concurso, uma questão que vai estar na sua prova. Então, tipo assim, dá para acertar, mas tem que estudar BNCC. BNCC é para toda a educação básica. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, bem como as 10 competências gerais. As 10 competências gerais não são para uma etapa, são para toda a educação básica, ok? Questão de número 3. E fique ligado porque no final tem concursômetro, que é o nosso termômetro de concurso, ok? Essa aqui ela é maior e eu preciso fazer uma análise bem minuciosa. É uma questão aplicada pelo Instituto Tupi neste ano de 2020 na Prefeitura de Guaramirim, Santa Catarina. A Base Nacional Comum Curricular e currículos têm papéis complementares para assegurar as aprendizagens definidas para cada etapa da educação básica, pois as aprendizagens só se materializam com o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação. São essas decisões que vão adequar as proposições da BNCC à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas ou das redes de ensino das instituições escolares, como também o contexto e as características dos alunos, ok? Essas decisões resultam em um processo de envolvimento e participação das famílias e da comunidade e devem se basear nas seguintes ações. Então, a BNCC, ela e o currículo têm um papel complementar, porque BNCC não é currículo, a BNCC ajuda a elaborar o currículo. Então, eles têm têm papéis complementares, um complementa aquilo que o outro faz, e todos estão voltados para a aprendizagem. E tudo que a BNCC e os currículos contêm se materializam nas decisões pedagógicas, que colocam em prática o ensino, para que quem aprenda, os alunos, e deve levar em consideração as características dos alunos. Então, para fazer um currículo que seja alinhado com a localidade, com a regionalidade, características de onde a escola está, a comunidade, as famílias estão envolvidas nesse processo para dar corpo, para dar sustentação às práticas educativas. Uma prática educativa voltada para o estudante, ok? Nesse sentido, algumas decisões estão envolvidas nesse processo. Então, pelo que eu vi aqui, a gente vai analisar e no final marcar qual que está certo. Então, vamos analisar as 5 afirmativas. Primeiro, contextualizar os... Ops, eu botei de azul aqui, deixa eu tirar. Contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens estão situadas. Grande, né? Mas assim, eu sempre dou a dica de quando você for lendo, você já vai mais ou menos marcando o que está certo ou não.
Contextualizar os conteúdos, ok, dos componentes curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, né, os conteúdos, representar, exemplificar, conectá-los e torná-los significativos, ok. Com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens estão situadas. Ok, essa aqui para mim tá tudo 100%. Então, assim, não sei se vocês concordam, mas para mim essa aqui tá certa. Então, vamos deixar ela como certinha de verde. Amarela, não sei, porque eu sou daltônico, para mim é a mesma coisa. 2. Decidir sobre formas de organização disciplinar, fortalecendo a competência das equipes escolares para adotar estratégias duradouras e eficazes em relação à gestão do ensino. Ok, mas a comunidade com a escola vai decidir as formas de organização disciplinar, mas fortalece a competência de equipe. Mas se é equipe, é parceria. E fortalecer a organização disciplinar, a BNCC ela traz uma proposta interdisciplinar de conexão. Então não seria organizar e decidir sobre a organização disciplinar. Seria um trabalho voltado para a interdisciplinaridade, porque está falando de competência de equipes. Então, se está voltando para equipes e coletivos, a disciplinaridade por si só ela é bem isolada, né? Então a BNCC não tem essa proposta, ela traz um propósito de superação. Então eu acredito que a 2 não está certa, não. Vamos para a 3. Qualquer coisa a gente volta aqui e corrige. Conceber e pôr em prática procedimentos para motivar e engajar gestores e professores no decorrer do ano letivo. Não, a BNCC, de fato, ela não quer motivar o gestor e o professor, ela quer motivar o aluno, entenderam? Então, tipo assim, essa alternativa ainda mais fala de comunidade, envolver a comunidade para a característica do aluno, olha aqui, as características dos alunos. Então, não é um trabalho para motivar gestores e professores. Eu considero que essa 3 está errada, bem como a número 2. 4. Selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar. Ok, eu acho que isso aqui está tudo ok. Uma das funções do currículo, do trabalho envolvendo a comunidade e da parceria com todos é selecionar materiais, produzir, aplicar recursos didáticos para apoiar o processo de ensino. Então, eu acredito que isso aqui não trouxe nada assim diferente nem estranho. Criar e disponibilizar materiais de orientação aos professores, bem como manter processos permanentes de formação docente que possibilitem contínuo aperfeiçoamento dos processos. Ok, isso aqui tá legal, não tem nada assim fora do contexto. Vamos ver se tem alguma alternativa que fala da 1, 4 e 5? Então vamos lá. Não é, e a letra E. A letra E, somente 1, 4 e 5, que está correto. Então, aqui pergunto quais estão corretas. Logo, a alternativa correta é a letra E. 1, 4 e 5. Beleza? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Questão de número 4. No final, quero saber quantos você acertou. A Base Nacional Comum Curricular, que está sendo discutida pela sociedade na atualidade, faz referência. Então, essa aqui é uma questão que foi publicada antes da BNCC ser... colocado no concurso antes da BNCC ser publicada, mas a gente responde tranquilamente aqui. Então a BNCC ela faz referência ao quê? A BNCC faz referência a um conjunto de normas disciplinares que devem guiar as escolas. Não, isso aí seria o regimento comum das escolas municipais, entendeu? Tá meio complexo isso aí. B. As diretrizes relativas ao que deve ser ensinado, ok, aos professores? Não, é aos alunos. Nos programas de formação. Beleza, não está errada. C. O conjunto de conhecimentos essenciais que todo estudante deve ter acesso. Isso, aprendizagens e conhecimentos essenciais que todo estudante tem que ter acesso. É isso que a BNCC traz. D. Comportamento que deve ser assumido pelos professores? Não, a BNCC não é orientação para professores, e sim orientação para a elaboração de um currículo para o ensino dos estudantes, ok? Então, número 4, a resposta certa é a letra C. Não se esqueça, BNCC, aprendizagens essenciais. E antes da gente fazer a questão número 5, você que gosta de responder questões de concurso, eu tenho uma dica legal para vocês. Siga o nosso Instagram, o Instagram do Professor Davi, professor.davi. Lá eu posto diariamente dicas de estudo, montar cronograma, como fazer para memorizar, responder questões. E também eu posto nos stories aquele quiz com perguntas de concurso que você responde na hora e consegue ter um retorno também na hora do que você acertou. É muito legal. Confere lá no nosso Instagram, ok? Vamos lá para a questão de número 5, uma questão aplicada na Prefeitura de Feira de Santana, na Bahia, pelo Instituto AOCP.
Sobre a Base Nacional Comum Curricular, não é correto afirmar que é um documento. Então, não é. Então, se não é correta, o que está errado? Todas estão certas, menos uma, ok? Então, vamos lá. Aquela que está certa, está coerente, eu vou eliminar porque eu quero a errada. 9. A BNCC não é um documento que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades de educação básica. Tá certinho, define o conjunto orgânico de aprendizagens essenciais. Então, por estar certa, eu vou eliminar porque eu quero a errada. Vamos lá, BNCC garante que sejam assegurados a todos os alunos da educação básica os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, ok, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos? Não, tipo assim, o Plano de Direitos Humanos não está voltado para diretrizes curriculares escolares. A BNCC é algo mais geral. O Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos ele é bem mais específico. É claro que ele vai se alinhar à perspectiva da BNCC nas suas políticas e execuções e práticas pedagógicas, mas alinhado com o Plano Nacional de Educação geral, com o LDB, diretrizes curriculares nacionais, e não com o Plano Nacional de Direitos Humanos, ok? Então a letra B, ela tá errada, logo, ela é a alternativa correta, aquilo que eu quero. Mas deixa eu conferir as outras aqui pra gente ter certeza e eliminar. C. É um documento de referência nacional para a formulação dos currículos, dos sistemas e das redes escolares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e das propostas pedagógicas das instituições escolares? Sim, a BNCC é isso aí. Então, esse aqui a gente tira porque tá certo. D. Um documento normativo que aplique-se exclusivamente à educação escolar. Isso, exclusivamente à educação da escola, que é feita na escola, tal como define a LDB. Certinho. É orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática, inclusiva, equidade, como fundamentado nas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Sim, todas essas estão certas, de menos a letra B, exceto a letra B, que ela está muito específica e não tem nada a ver, nesse caso, com o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, ok? Não sai daí, conte quanto você acertou e vamos conferir o nosso resultado, porque agora é a hora do concursômetro. Vamos lá, de acordo com a quantidade de acertos. Se você não acertou nenhuma das questões, a coisa tá feia. Se você acertou só uma, pode e deve melhorar no próximo. E no próximo simulado você vai e coloca nesse também, quantos você acertou, para a gente acompanhar o feedback e seu resultado. Se você acertou 2 ou 3, mais ou menos a metade, porque metade de 5 é 2,5, parabéns, está em cima da média de aprovação. Geralmente os concursos pedem que você acerte 50% para ser aprovado. Se você acertou 4, uau, você arrebentou. Agora, se você acertou tudo, prepare os documentos da posse. Sua aprovação está mais perto do que você pensa. Pessoal, o concursômetro é apenas uma forma de dinamizar nosso estudo, mas de uma forma geral, espero que essas questões tenham contribuído com sua aprendizagem, beleza? A gente se vê na próxima videoaula. Um grande abraço e até mais!